passar a palavra à Ana Maria Belo, que nos irá dar a perspectiva de uma psicanalista sobre os olhares sobre o homem contemporâneo. Bom dia, ou boa tarde, não sei se já é boa tarde, já é boa tarde. Eu tinha aqui um papelinho preparado, que leva mais de 20 minutos que me tinham dado, mas não vou ler o meu papelinho por diversas razões. A primeira razão é que desde hoje de manhã até agora temos ouvido já tantas coisas diversas sobre estes olhares sobre o homem contemporâneo que, em certo aspecto, iam talvez repetir, dizendo de outra maneira, coisas que já foram ditas. E, portanto, o que eu eventualmente gostaria de fazer era de... hoje de manhã alguém dizia que a psicanálise servia para nós podermos analisar, que a psicanálise não era só uma terapia, não era só uma teoria, era também uma forma de analisar o mundo contemporâneo. E, portanto, o que eu gostaria aqui assim de fazer era de retomar de um determinado ponto de vista coisas que já aqui hoje foram ditas, a começar logo aqui pelo primeiro interventor, que deu ao seu título o que nós somos é sempre outra coisa. A coisa que somos é sempre outra coisa, que eu poderia repetir em termos lacanianos, como é que se falava, escapa na palavra, mas não faz mal, que dizia a propósito do penso, portanto sou, je pense donc je suis, dizia penso onde não sou e estou onde não penso, ou penso onde não estou e estou onde não penso. Isto que o suis francês tem os dois sentidos. E é de facto esta divisão que nós temos em nós que está em parte esquecida no nosso, ou posta recalcada, para falar em termos psicanalíticos, recalcada no mundo contemporâneo. E aqui assim já várias pessoas disseram, e uma coisa que foi relembrada com a maior propriedade hoje de manhã por uma colega que está ali sentada à minha frente, que eu não sei o nome, e que a propósito da carta de Freud a Einstein sobre a guerra, lembrou, e com toda a razão, que a única forma, de facto, que o homem tem, é espantoso como isto se passava há 100 anos, que a única forma que o homem tem, de facto, de se resgatar é criando ligações. Isto eu digo que é espantoso, porque eu suponho que nessa época, não haveria a noção que nós hoje temos de desligamento, de individualismo, de que aqui já foi falado, e penso que de facto é esse ponto que eu gostaria aqui assim de fazer intervir, relembra outra coisa que aqui foi muito falada, que, portanto, relembrando uma coisa que também aqui foi, duas coisas que aqui foram muito faladas, também já de manhã, aliás, pelo Vítor Franco em parte, e depois por quase todos aqui assim na mesa, que é, desculpa, já sou um bocadinho surda e juro que vocês também. E que é que a noção do espaço e do tempo, que teve de facto uma transformação enorme. Que teve uma transformação enorme nos últimos 200 anos no mundo ocidental, em Portugal nos últimos 40 anos, e é evidente que fazerem 40 anos o que os outros fizeram em 200, quase que estamos mais à frente que eles. E paga-se muito mais caro,
Tem a vantagem de a gente poder analisar com mais cuidado o que se passou, porque os outros já esqueceram como é. Mas esta questão, de facto, do espaço e do tempo, do espaço que a constituição do sujeito, a humanização da criança. Eu penso que é, de facto, a questão fundamental que para nós preciso nos interessa é a humanização da criança. Passava de antes por espaços de convivência, pelo bairro, pela aldeia, pela quinta, fosse porque fosse, por espaços onde cada um tinha, não um quarto para si eventualmente, mas um cantinho para si, um buraquinho para si, mas também tinha a possibilidade de identificação, a capacidade de ver outros de outra maneira e também, por outro lado, nascia num mundo que já existia. Nós todos nascemos num mundo que já existe, mas perdemos essa consciência. Nós perdemos a consciência de que o mundo já lá está. E que, portanto, temos uma dívida relativamente a esse mundo de que perdemos completamente a consciência. E que, eu, aliás, costumo dizer, não sei se a brincar, se a sério, não sei se a rir, se a chorar, que a inconsciência dessa dívida, o recalcamento dessa dívida original que cada um de nós tem, traz-nos uma dívida soberana que vai ser muito dura de pagar. Que é, de facto, o facto de já não haver uma dívida de cada um de nós relativa ao mundo que nos transforma em pessoas com direitos, sobretudo, e isto já foi hoje também falado aqui assim, com direitos imediatos, sobretudo. Esse espaço foi aqui dito pelo nosso arquiteto, eu estava com muita curiosidade de ouvir por causa disso. Esse espaço tem também a curiosidade, de facto, de hoje se ter tornado um espaço ínfimo. Vivemos em apartamentos cada vez mais pequeninos, no geral, há pessoas que têm a sorte de viver em espaços um bocadinho maiores, mas de qualquer maneira vivem cortados uns dos outros. E, ao mesmo tempo, como também foi notado pelo Gomes da Silva, ao mesmo tempo vivemos num mundo enorme. Ou seja, nós estamos ligados. Alguém dizia hoje de manhã, não sei onde, não sei se foi aqui, já não lembro se foi aqui, se foi na mesa anterior, mas alguém dizia, de facto, acho que foi Fernando Archan, como a Madeira, só um ano e meio depois, é que soube que tinha havido um terremoto em Lisboa. Ou seja, nós hoje vivemos ligados ao mundo inteiro, podemos saber as coisas que estão a correr. O espaço parece ser muito maior, mas é um espaço sem ligação. E mesmo se nós estamos naquilo que se chama redes sociais, ou seja, ligados, é uma ligação que não é aquela ligação de que falava a Paula, não é aquela ligação que eventualmente a arte nos pode dar, ou seja, uma ligação que vem de dentro de nós e que nos liga ao outro e que não basta carregar no like para ficar. O que é carregar no like? O like é uma palavra ambígua, porque é simultaneamente gosto, mas também é como. Ou seja, somos todos iguais. Já não é igualdade, nem é precisa, porque somos todos iguais. E de facto, eu tinha aqui umas pequenas palavras sobre o facto de que hoje uma das coisas que me funge, mas que qualquer um destes sabedores aqui ao lado de mim, porque, só para dizer rapidamente, uma das coisas interessantes desta mesa é que é um discurso completamente diferente daquilo que a gente ouve no dia a dia, no comum das pessoas. Portanto, eu ia dizer que uma coisa que é para mim pungente, vou utilizar uma palavra que não se deve utilizar numa assembleia destas,
o que é para mim pungente é como a esquerda, hoje, alinhou completamente, sem saber, com o capitalismo e o neoliberalismo vigente. Ou seja, como a esquerda faz, para além de acreditar no crescimento à maneira do neoliberalismo, e não no crescimento interior, não no crescimento do homem, na maior humanização dos seres humanos, faz o trabalho sujo do capitalismo. E quando o que eu chamo de trabalho sujo é cortar, ajudar a cortar todas as relações tradicionais, ou mesmo da modernidade. Hoje em dia cortam-se essas relações. Vocês vão achar que eu sou muito conservadora. Havia aqui alguém de manhã que dizia que uma das respostas era ser conservadora. Eu vou dizer um dia mais claro, mas assim, Maria Bel, você é ateia, mas você foi católica há muitos anos, e de facto fui aos 26 anos, muito mais que católica, fui mística e tudo. Você vai ver, você vai se converter quando ainda bem isso. E eu de facto não me converti. Já não tenho nada a ver, mas também conservadora, de facto. Ou seja, conservadora no sentido de que me faz impressão ver como nós abrimos o caminho a este individualismo consumista que reina no nosso mundo contemporâneo, colaborando nessa desligação, nesse deslaçar dos laços que nos constituem. Eu falei há bocadinho da dívida que nós temos com o mundo onde nascemos, que nós hoje já não sentimos e que, portanto, para nós portugueses, há 40 anos era evidente. Para os outros povos levou muito mais tempo a desfazer. Portanto, essa ligação com os nossos ancestrais, com aqueles com aqueles que fizeram o mundo antes de nós chegarmos, não é? Com o facto de nós não percebermos, isto também já foi dito aqui hoje de manhã, e eu não vou desenvolver a repetir, que que de facto nós... Bom, tá bom, passo à frente. Gostaria de dizer apenas uma coisa. Bom, é evidente que estaria aqui também implícita, eu falei do espaço, não falei do tempo, mas já também implícita uma crítica relativamente ao tempo. Também se falou hoje há muito do tempo. Nomeadamente, eu sou talvez a mais velha aqui nesta sala, sou do tempo em que não havia eletrodomésticos, ou começaram vagamente a haver, não havia comida feita, comida pronta, não havia roupa pronta, e em que uma casa dava muito trabalho, para não falar que as famílias eram normalmente maiores. E, portanto, havia muito tempo implicado, era um trabalho artesanal. Hoje em dia, nós não temos esse trabalho. Esse tempo todo nos foi poupado, e como já aqui foi dito, nós vivemos num stress muito maior do que se vivia na altura. Ou seja, o que é que nós fazemos? O tempo que nos devora, como foi aqui dito, e para mim, eu só queria, portanto, dizer mais duas coisas aqui assim. Penso que há dois aspectos importantes. Um é que a única coisa que continua a ser artesanal é fazer uma criança, criar uma criança, humanizar uma criança. Simplesmente, nesta vida que nós temos,
neste poupar de tempo que nos deu a tecnologia e no qual as mulheres lucraram, porque criaram, como diz um escritor francês, enfim, um filósofo francês, as mulheres criaram um mercado livre do trabalho. Isso conduz também, ao mesmo tempo, a que as mães já não educam os seus filhos. Ou seja, pôr as crianças na creche aos 4 meses, num sítio em que não há um olhar não anónimo sobre a criança, não há um desejo não anónimo, não há já, mas isso tem a ver com os passos, já não há aquela comunidade também de que falava há pouco, que olhava para a criança como aquilo que vai ser um representante, o melhor representante da família, do país, desta aldeia, do bairro, etc. As crianças são educadas um pouco em aviário. É lá que se lhes ensina cada uma das etapas que nós psicanalistas aprendemos, não é? O desmame, a limpeza, o estado do espelho, tudo isso vai-se passar na creche. Já não são os pais, já não é aquele olhar próprio e desejante que ajuda a criança. Isso faz-me lembrar, cada vez que eu passo em certos sítios à noite, não é muito frequente, mas quando passo, faz-me lembrar aqueles grupos de jovens à porta de uma pastelaria ou à porta de um bar, cerveja de copo na mão, de pé, e que ficam ali a noite toda. Aquele amontoado de gente que se diverte de uma maneira estranha. Faz lembrar, de facto, esses aviados de crianças. Isto era a primeira coisa que uma das duas coisas que eu queria acabar, mas queria ainda dizer outra coisa, que essa vou retomar aqui assim de um outro papel meu, que é o que é que nós, cis, podemos fazer, com que olhar, com que escuta é que nós podemos, porque, por exemplo, podemos nós dizer às nossas pacientes, não ponha o seu filho na creche. Podemos nós dizer às nossas pacientes, a adoção por casais homossexuais é um bocado suspeito e tal. Podemos nós, como psicanalistas, como psis, tomar posição sobre coisas que talvez para nós sejam evidentes, mas que são as coisas do mundo em que nós vivemos, e eu penso que desse ponto de vista, nós só podemos partir, por um lado, de uma posição ética que ouve cada paciente por ele próprio, ou seja, em que é caso a caso, é o caso de dizer, caso a caso que nós ouvimos e que nós tentamos que cada um encontre o seu caminho, e por outro lado é também a capacidade daquilo que a Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica está aqui estes dias a fazer, que é uma tentativa de ouvir e de entender o sintoma social, mas também ser capaz não só de o discutir, mas de dizer o que tem a dizer. Vou contar 2 casos muito simples, porque eu acho que os casos são, em geral, não são casos de clientes, são de pacientes, são casos sociais, e que eu acho que nos ajudam a perceber. Foi agora, há pouco tempo, houve uma creche em França que pôs na rua eu acho que era uma auxiliar, suponho que não era propriamente uma educadora, nem sei muito bem o que era, porque ela veio do seu período de férias de parto com o véu. Ela é muçulmana e veio de véu. E vocês sabem como são os franceses nessa coisa da laicidade, e portanto a senhora foi posta na rua. E eu recebi, de amigas francesas, uma petição, que obviamente não assinei por razão muito simples, porque era dirigida à Assembleia da República Francesa, e eu vou aqui em Portugal dirigir à Assembleia da República Francesa. Não é isso. A senhora queixou-se
E o Tribunal disse que não se podia fazer isso. O Tribunal mandou reintegrar a funcionar. E a petição é para que seja reconhecido o direito da laicidade e, portanto, a gente, a decisão era boa em si. A mim o que me choca nisto, exatamente nós psíquicos, suponho eu, é que a gente não sabe a história da mulher, a gente não sabe o que é que aconteceu no parto daquela mulher e o facto de se tornar mãe. A gente não sabe o que é que aquele véu significava, que conversa é que houve com ela, que a gente só sabe isto. Foi corrida porque usa o véu. E é só isso que nos transmite. E é estas coisas que eu acho que nós, como preciso, tem outra história que eu vou contar, já foi há mais tempo. Não sei se já é mais antiga, não sei se alguém aqui se lembra, mas naturalmente não, são todos bastante mais novos que eu. Em 75, já eu estava em Portugal e estava no feminismo nos seus auges e houve um escândalo em França que fez as primeiras páginas dos jornais porque uma menina também muçulmana, Angelina, que tinha um namorado, estava a estudar em França, tinha um namorado francês e a família, que não queria um namorado francês, mandou um tio, ou na maneira patriarcal, buscar a menina para casar com o senhor com quem ela estava prevista casar, não sei o quê. E a menina lá foi baixa. E aí foi o escândalo, os feministas mobilizaram-se todos, os jornais falaram e não sei quantos, e embora fosse um caso privado, o governo francês sentiu-se na obrigação de negociar com o governo brasileiro e a menina ela veio recaminhada para a França sem ter casado. Aquilo na altura chocou-me porque não é que eu acho que a menina devia casar com o outro, mas aquela forma brutal que temos de querer decidir sobre a vida privada sem conhecer a vida privada, talvez conhecesse aqui, talvez esteja até um bocado exagerado. Mas pronto, o que é facto é que a menina voltou e casou. Passado por aí uns vários anos, isto era em 75, isto que eu vou contar, passou-se em 84, suponho eu, 85. Estava eu em Montreal com uma historiadora francesa marroquina que tinha estudado em França e que trabalhava na Universidade de Montreal e que juntou 5 ou 6 mulheres que ela gostava para escrevermos um livro sobre a tomada de poder das mulheres. Estivemos lá um largo fim de semana a discutir cada um os seus artigos para o livro. E num desses dias, eu fiquei em casa dela, e num desses dias ela levou-me à casa de uma prima que jantar, porque essa prima se ia embora no dia seguinte, à Gélia, e a prima era a tal menina, curiosamente era a tal menina, que me contou o seguinte: ela sentiu-se igualmente utilizada pela família que pelas feministas. Ou seja, teve de fazer 7 anos de análise para conseguir saber quem ela era e voltar para a Argélia para fazer um trabalho de consciencialização das mulheres. Eu acho esta história, de facto, magnífica e mostra que nós, como psis, não podemos ter sobre a sociedade olhares apenas narradores, temos que ter, é a nossa função, é o nosso trabalho, e aliás é a beleza do nosso trabalho, que a gente gosta, é de facto de ter o contacto concreto com cada um e ajudar cada um na sua vida. Muito obrigado, Maria Bela. Eu queria, naquilo que Maria Bela descreveu e que é muitas vezes, eu vou falar do ponto de vista da civilização ocidental, que é aquela dos pareceres, mas com certeza se passa em muitas outras culturas e que nós ignoramos, que é uma certa sobranceria, como se fôssemos os detentores das verdades que podemos colocar e impor, porque o nosso modelo é que é ótimo, dar espaço em África é mau, viver em Caráter é mau, etc. Pode ser,
se houver determinadas condições que não estejam garantidas por as condições sanitárias, por de acesso à saúde, etc. Mas a questão é a escolha que se tem que dar àquelas pessoas. Muitas vezes não é dado, não há tendência para impor ou para seguir os modelos, certos modelos civilizacionais. E por vezes, essa situação, sobretudo com as questões dos mídias, coloca-nos numa situação, até que chamamos opinion makers, não é? Que é uma coisa que isto é dito como se fosse um grande orgulho, não é? Ser opinion maker. Que nos coloca numa situação de nós próprios, muitas vezes, nem termos escolha, inconscientemente sermos dominados pela ação dos opinion makers ou, agora, através das redes sociais, destas coisas que são enviadas sem informação completa, etc. E que eu vejo muitas pessoas assinarem de cruz, até fotomontagens que nem antes de ser dito, que se vê que são fotomontagens. Senti-me mais acompanhado nesta mesa e acho que foi uma mesa muito profícua. Acho que realmente tudo isto insere-se nessa situação, não só da inexorabilidade do tempo, como na dificuldade que nós temos realmente de ter um quarto que seja nosso. A sanha destrutiva que foi falada muitas vezes que temos em relação ao nosso património cultural, seja ele físico, não seja físico, e também em relação àquela intolerância que muitas vezes temos em relação ao que é estranho, não é? Aquela agressividade que falava. Por outro lado, muitas vezes o discurso político tem aqui um papel extremamente importante, com a citação, por exemplo, que foi trazida do João Meja, em que é o exemplo crucial da manipulação demagógica, que é tentar inverter as situações, não dando o papel interventivo às pessoas, mas pondo-as na tal, que na vez anterior se falava, na tal dependência e exigência que é tão comum hoje em dia. Não vamos construir, vamos pedir e vamos exigir, temos uns senhores que estão noutros sítios a pensar por nós, não é? E esses senhores querem estar sem chatice a pensar por nós, não é? Eu gastaria 2 ou 3 minutos só para introduzir meia dúzia de pensamentos que tive e que me pareceram importantes. Aqui há tempos circulavam nas chamadas redes sociais que têm as suas vantagens. Qualquer coisa como um poster que dizia que não nos preocupemos só, mais ou menos isto, em deixar um melhor planeta para os nossos filhos, preocupemos em educar os nossos filhos para deixar melhores filhos para o nosso planeta. Eu acho isto fantástico porque é um exemplo claro do pensamento divergente e da forma criativa que alguém arranjou para inverter a situação e não responsabilizar as gerações futuras realmente daquilo que pode ser feito. Eu salientaria alguns pensamentos, 2 ou 3 minutos para dizer isto. Eu acho que há vários paradigmas que, do meu ponto de vista, precisam de ser mudados, e muitos deles foram falados aqui de formas diferentes. Um é a reintrodução dos valores da humildade e do humanismo, e não da pretensa gestão de carreira e da aflição por subir cargos. Isto implica, naturalmente, a aceitação também na multipolaridade do ecumenismo, da transdisciplinaridade, etc. Portanto, valores que são essenciais. Foi aqui citado Freud várias vezes, já agora eu não deixaria também de o citar, porque me ocorreu um texto que é pouco visto, que é um texto chamado O Estranho. O estranho que é, no fundo, aquilo que é estranho a nós, mas é também aquilo que é estrangeiro no sentido estranho. Portanto, pode ser a pessoa, como pode ser a coisa, como pode ser o elemento cultural, etc. E nós temos uma certa tendência para rejeitar, muitas vezes à partida, isso que não somos só nós, que é todas as civilizações, ou todas as subcivilizações, todos os domínios culturais têm essa tendência. Por outro lado, uma coisa que me preocupa muito sempre é a valorização da diversidade e a aceitação, e aqui faria um aspecto que é separar aquilo que se chama individualismo da individualidade. O direito a sermos únicos, singulares, é um direito que nos assiste, termos um quarto que seja nosso e podermos ter outras pessoas que aceitam que nós temos um quarto que seja nosso. Para isso precisamos, e isto é uma questão muito debatida hoje em dia na educação, precisamos de transformar a educação que vem do iluminismo, da Revolução Francesa, etc., como uma perspectiva de educar as crianças num sentido convergente para se educar nas possibilidades do pensamento divergente,
que é, no fundo, ver várias soluções ou várias hipóteses para uma situação e, muitas vezes, hipóteses que se entrecruzam e que vêm de vários elementos disciplinares. Se continuarmos a formar as pessoas no sentido do pensamento convergente, vamos continuar a obedecer aquilo que a Natália Correia dizia tão bem sobre as almas jovens censuradas, que é penteiam-nos os crânios ermos com as cabeleiras dos avós, para não nos parecermos connosco quando estamos sós. Eu colocaria um outro aspecto em relação a algo, um livro que li recentemente. Quem não tiver acesso imediato, outro dia foi isto no seminário, pode ver no TED, é de uma senhora chamada Susan Cain, senhora que era advogada e que chama esse livro Quiet, the Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking. Eu achei isto fantástico porque nós mais introvertidos, eu e outros, se calhar estão nesta sala, nós mais introvertidos realmente somos só um terço da população em termos percentuais, mas está analisado em termos estatísticos. Isto é um problema porque as estruturas financeiras, as estruturas sociais, etc., tendem a ser dominadas. Não é que os extrovertidos tenham nada de mal, mas tendem a ser dominadas por pessoas que tendem a agir mais e a refletir menos. E muitas das asneiras que são feitas, e começa-se hoje a pensar sobre isso, não há estudos, eu não os conheço, ela também não, mas começa-se hoje a pensar sobre isso, são fruto dessa pressão. E eu vejo parte dos meus pacientes, e vejo na observação comum, naturalmente, como pessoa, parte de outras pessoas, a tentarem ser pessoas de ação, como se diz hoje, não é ativas, é pró-ativas. Quando muitas vezes a sua natureza, e temos um exemplo recente da habilitação profissional, a sua natureza é uma natureza não tanto, se calhar, virada, não conheço o resto dos métodos, mas não tanto virada realmente para o agir, mas é uma natureza virada para a reflexão e para a produção reflexiva, que pode ser extremamente importante e aqueles que agem também a levar em conta. Eu deixo estes meus pequeninos contributos à vossa consideração, abro o debate à mesa e à Assembleia.